Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Ofélia chega na mansão e ao ver a Mar, ela diz já cheguei, e a Mar toda fria com ela diz ok, e ela novamente, a Ofélia fala que chegou e ela novamente, a Mar fala que ok. Então a Ofélia percebe a frieza dela e diz que parece até que ela não fica feliz em ver que ela chegou ali, né? Mar, por sua vez, responde a ela que não é bem isso, é porque na realidade ela está muito incomodada, e a Ofélia pergunta: como assim você está incomodada comigo? A Mar se levanta, começa a se revoltar ainda mais com a mãe e pede a ela que ela não fique querendo disfarçar ali, porque ela já sabe tudo o que aconteceu entre ela e a Paula. A Ofélia pergunta a ela: então quer dizer que é por causa disso que você está aí com raiva, que você está revoltada comigo? A Mar diz a ela que sim, que lógico que sim, e pergunta a ela como que ela pode dizer coisas tão horríveis aí como ela fez. A Ofélia diz a ela que não pode acreditar, e como ela pode se colocar ao lado dessa mulher ali, que tudo que ela fez para elas duas ali, para todas elas da família dela, foi humilhar todas. A Mar diz a ela que não, que isso é totalmente diferente, porque a Paula é uma mulher que sofreu algo ali, coisas terríveis. A Ofélia quer até sorrir, pedindo a ela que, por favor, que ela não venha dizer que ela acredita nisso. A Mar diz a ela que por mais que ela não queira acreditar, ela, a Mar, acredita sim, querendo ou não, a partir de agora ela faz parte da família do Luiz. A Ofélia calada, e a Mar continua dizendo que ela não pode estar toda hora ali brigando com a Paula simplesmente porque ela, a Ofélia, ela quer isso. A Ofélia diz a ela que ela ainda é uma menina, é muito inocente, e que nessa mulher, na Paula, de forma nenhuma ela pode confiar. Ofélia se revolta ainda mais e diz que ela está com os olhos vendados ali para não conseguir interpretar e ver quem de fato é essa Paula, e diz que ela é uma mulher muito interesseira. A Mar diz a ela que na realidade ela é a esposa do filho do homem que ela se casou, e pede a ela que por favor que não venha lhe trazer mais problemas. A Ofélia quer até querer chorar ali, dizendo a ela que está doendo muito nela que ela fique tratando a própria mãe dessa forma agora. Mar fica calada, e ela continua dizendo para Mar que espera muito que ela nunca se arrependa de estar tratando ela assim. A Mar pede a ela que por favor, que ela não fique pensando assim. A Ofélia pergunta a ela como é que você não quer que eu pense, porque você a todo momento agora está defendendo essa mulher. A Mar então quer até gritar com a mãe com muita autoridade, pedindo a ela que por favor, se ela poderia ser um pouco mais sensível e entender a Paula, porque ela tem que entender o que está acontecendo com essa mulher. A Ofélia começa a gritar com ela, pede a ela que por favor, que ela não seja ingênua ali e que abra os olhos dela, porque a Paula está manipulando ela e está manipulando todo mundo. A Mar diz ela que isso não é verdade, que não pode nem acreditar que ela não está ali lhe apoiando. A Ofélia diz a ela que não é bem assim, porque ela apoiaria sim se isso aí de fato fosse verdade. A Mar diz a ela que não há nada que possa fazer ali, porque sabe muito bem que jamais, de forma nenhuma, ela iria lhe apoiar, ela sabe muito bem que não. A Ofélia diz a ela que uma mulher que passou segundo o que ela está dizendo que passou, não vai agir como ela, a Paula, está agindo, e a Mar pergunta a ela: e você como sabe disso? A Ofélia então quase ela contra o próprio segredo dela aí e diz: Mar, é porque, e se engasga até para falar, só que ela desiste. A Mar percebe e pede a ela que por favor que ela diga o porquê como. A Ofélia sai um pouco de lado e diz que é porque na realidade ela conhece mulheres, e começa a se engasgar novamente, mas diz: eu conheço mulheres que já passou por algo assim. A Mar todo o tempo ali fica tentando defender a Paula, dizendo que sim, que ela conhece, mas cada uma mulher ali age de forma diferente. A Ofélia diz a ela que ela não acredita que seja assim. A Mar diz a ela que não pode acreditar que ela seja tão fria assim, e que para ela todo mundo ali não pode sofrer, a não ser que seja ela que esteja sofrendo, né? A Mar continua com a arrogância dela, dizendo um monte de coisa com a mãe, dizendo para ela que quando as coisas acontecem com ela, com a Ofélia, o mundo tem que parar, né? A Ofélia diz a ela que ela não faz assim porque ela, a Ofélia, não precisa de nada.
Amar diz a ela que por mais que ela, a Ofélia, não precise de nada, a Paula sim precisa de todo o apoio dela da Amar. A Ofélia diz a ela que não é bem assim, o que Paula precisa, o que ela merece é que a verdade apareça de uma vez por todas. Amar se aproxima dela, fecha a cara para Ofélia e diz que de verdade o que eu sinto ali é que eu não te conheço mais, e simplesmente ela sai. Logo depois que ela sai, a Ofélia começa a se lamentar dizendo: é verdade, filha, você não me conhece porque há muitas coisas que você não sabe sobre mim. Só que olha só, logo depois que a Ofélia vai saindo, vai se bater de frente com quem? Com a bruxa, ou com a Paula, e frente a frente a Ofélia já vai logo xingando ela, dizendo: oi, ok, eu não sabia que a vítima estava em casa. A Paula fica tentando ali dizer um monte de coisa com a Ofélia, e mais uma vez tentando se fazer de coitadinha, e a Ofélia diz a ela que é muito melhor ela parar de tentar fazer todo mundo acreditar nela, porque ela, a Ofélia, não acredita em nada que ela está contando. A Paula diz a ela que não está tentando fazer ninguém acreditar nela, mas que na verdade pergunta a Ofélia se ela sabe ali por acaso quem é que de fato acredita nela. A Ofélia diz que sabe sim quem acredita nela, que é a ingênua da sua filha, Amar. A Ofélia diz que o que a filha dela tem de bonita tem de ingênua. A Paula diz para ela que se tem uma coisa ali que surpreende ela, a Paula, é porque saiu alguma coisa bom dela, ou seja, ela está se referindo ali na Amar. Ofélia fica calada e a Paula diz que Amar tem um lindo e bonito coração. A Ofélia diz a ela para que ela se acorde e deixe de chantagear a filha dela, ou todos vão saber. A Paula interrompe ela, pergunta: vão saber o quê? Porque a única chantagista que tem naquela casa ali é ela, a Ofélia. A Ofélia fica com a bocona dela aberta ali, cabe quase que uma pizza dentro ali completa, mas a Paula segura no queixo dela, levanta, deixa ela sem palavras, vai saindo dizendo que tem um bom dia, vai embora e deixa a Ofélia sem saber o que fazer. Já com a Camila, está com o pai comendo feito uma doida ali, e ele fica apenas observando. Ela está dizendo que essa comida está uma delícia. Ele pergunta se ela está com muita fome e ela diz que é porque ela tomou café da manhã muito cedo e está gostando muito daquela comida, mas que na realidade aquele é o lugar preferido dela. Só que o Luiz, ele percebe, porque ele conhece a filha dele, e diz a ela que quer lhe fazer uma pergunta, e pergunta ela novamente se de fato ela sente que está feliz com esse homem. O Luiz fica o tempo todinho ali tentando convencer ela a falar, e ela não quer falar nada, mas ele continua insistindo, perguntando se de fato ela está feliz com esse homem, e ela diz que sim, mas ela fala um sim assim meio lá e cá, e ele diz a ela que a casa que eles moram lá, ela sabe muito bem que é dela e que ela pode voltar quando ela quiser, e ela fica calada. Ele continua insistindo isso pra ela, mas ela diz que sim, que pode voltar, mas que se ela entrar, a Amar tem que sair. O Luiz diz a ela que não pode acreditar que ela siga pensando dessa mesma forma, e ela fala que ela é que não consegue entender o porquê que ele fez isso, e pergunta a ele se por acaso ele deixou de gostar de sua mãe. Ele fica calado e ela continua dizendo que não entende, e pergunta a ele se ele já esqueceu a mamãe dela. Ele diz que não, que ela pare de falar isso porque jamais ele vai esquecer a mãe dela. Ele diz a ela que ela tem que tirar isso da cabeça, porque enquanto ela está pensando nisso aí, ela está precisando das coisas, e ela diz a ele que não quer nem saber, porque enquanto aquela esposa dele ali, a mais, estiver lá, ela nunca mais voltará para casa. Camila continua dizendo que essas mulheres, essas empregadas, são as interesseiras e que ele caiu no jogo delas. Ele fica calado e ela diz que acreditou que ele tinha chamado ela ali para que eles pudessem conversar, que era para que eles pudessem organizar as coisas, e acreditava que ele tinha ali recapacitado novamente a sua memória. Ele diz a ela que sente muito dizer a ela, mas nunca, jamais ele vai mudar a sua opinião. Ela fica calada, surpreendida, e ele diz que eu decidi ficar com Amar e é isso que eu vou fazer. Ela diz então pronto, que ele siga ali com suas opiniões, porque ela está melhor do que nunca, especialmente porque ela está longe dessas mulheres. Ele fica calado e ela diz: quer saber mais de uma coisa? É melhor que eu vá logo embora. E ele tenta interromper ela, pedindo que por favor, que ela espere, que ele pode levar ela, e ela diz que pode ir muito bem sozinha, porque não acredita que pode mais precisar dele para nada.
Com a Ofélia, quando a cena volta pra ela, ela entra no quarto dela com o do Luiz e ao chegar lá, chamando pela Mar no Miguel e sabendo que a Mar não tem ninguém ali, ela diz: agora sim, vamos ver o que é que você tá tentando esconder de mim. A Ofélia então ela começa a escavocar tudo ali até que ela encontra um envelope e nesse envelope também está ali as outras sonhos, e só que nesse exato momento, quando ela olha, ela chama por Deus, ao mesmo tempo que a Mar chega, fica as duas ali se encarando e a Mar, ao se aproximando, já questiona ela o que ela pensa que está fazendo. A Ofélia pergunta a ela o porquê que ela não lhe disse nada e a Mar diz a ela que não sabe do que é que ele está falando. A Ofélia diz que ela escondeu esse tempo todo para ela, que o bebê dela ainda segue ali na barriga dela. A Mar tenta até ali desdobrar a mãe dizendo o que é que ela está falando, que conversa é essa, e a Ofélia diz a ela que por favor que ela não tente mentir mais e que ela descobriu tudo, entrega o envelope a ela e diz que ela abra e veja com seus próprios olhos. A Mar então começa a questionar ela, perguntando que bobagens são essas que ela está falando, e a Ofélia se revolta, diz a ela que por favor que ela não minta mais, aponta o envelope para ela e pergunta a ela o que significa isso. A Mar, por sua vez, então ela pega e depois diz à mãe que não sabe o que é isso e fala que isto dali não é dela. A Ofélia então questiona ela o porquê então ali tem o nome dela e que mostra que ela acabou de fazer aquele exame. A Mar continua dizendo a ela que não sabe, pergunta a ela como foi que ela encontrou aquilo e pergunta se ela estava vasculhando as coisas dela. A Ofélia novamente pede a ela que por favor que ela pare de mentir e pergunta o que foi que fizeram para que ela parasse de confiar nela. Mar continua sem saber o que fazer e a Ofélia diz a ela que não adianta mais ela mentir porque ela descobriu exatamente tudo.